Meus irmãos, graças a Deus mais uma vez estamos aqui na programação da Rádio Nazareno, a emissora do povo de Deus, e para mais um programa, o Momento da Palavra. Esses dias nós temos meditado sobre assuntos bíblicos, principalmente a cristologia bíblica, e temos falado sobre o aspecto de Cristo, as duas naturezas do Criador, ou a união das duas naturezas do Criador. E sempre em companhia do professor Jonas Mendes, que resolvemos fazer uma parceria aqui com o programa, ele participando e nos esclarecendo os textos sagrados importantes, necessários para a compreensão da cristologia bíblica. E o professor Jonas Mendes já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Nazareno. A paz do Senhor, professor Jonas Mendes. Paz do Senhor, pastor José, paz do Senhor, irmãos, sempre uma alegria estar aqui. Professor Jonas Mendes, hoje nós estamos pretendendo comentar sobre o servo sofredor, Cristo como servo sofredor, e tomar como base o livro do profeta Isaías, né? E no livro do profeta Isaías nós temos muitas explicações e muitas iluminações a respeito da vida dele, principalmente sobre os 4 cantos da iluminação. Nós temos aí no livro do profeta Isaías 4 cânticos, né, que alguns chamam de cânticos do servo, porque estão falando diretamente do Messias. Então nós temos, por exemplo, Isaías capítulo 42, do verso 1 ao 4, conhecido como o primeiro cântico do servo. Nós temos depois o segundo, que vai de Isaías 49, do verso 1 ao 6. O terceiro, que é Isaías 50, do verso 4 ao verso 9. E o quarto cântico, que é Isaías 52, do verso 13 até Isaías 53, verso 12. Esse é o mais conhecido, né? Sim. Só que os outros 3 também são importantes, inclusive são mencionados no Novo Testamento com uma certa frequência, principalmente Isaías 42. Esses 4 cânticos do servo, eles acabam sendo importantíssimos para o Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, Lucas, o Evangelho de Lucas, parte do pressuposto de que o leitor conheça os cânticos do servo. Porque quando Jesus, por exemplo, no caminho de Emaús, no capítulo 24, está conversando com os discípulos, ele diz, olha, vocês não entendem aquilo que os profetas falaram, de que o Messias deveria sofrer? Está fazendo uma referência a Isaías. Por isso que no capítulo 8 de Atos, quando Filipe se encontra com o eunuco, ele lia Isaías. Uhum. Então, Lucas está mostrando que os cânticos dos servos são importantes para entender o ministério de Jesus e, de fato, quem ele foi, inclusive. Sim, muito bom. O livro do profeta Isaías, ele começa com uma questão, né? No versículo 1, o professor Jonas começa dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? Parecendo assim que o ministério de Jesus enfrentaria um grande desafio, assim, parecendo que alguém não acreditaria na pregação dele, na mensagem dele, ou até que ele de fato fosse o Messias, né? Sim. Parece que há uma dúvida. Ou também quando o profeta descreve sobre a raiz de uma terra seca, parecendo que é algo que não frutificará, né? Porque como raiz de uma terra seca, quer dizer, não é algo frutífero. Uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa, né? Como você explica isso? Ótimo. Quando a gente analisa os cânticos do servo aqui no cenário, né, que Isaías está descrevendo, Sim. Isaías está fazendo uma relação do servo do Senhor, que é o Messias que viria, e faz uma relação também de Ciro. Então, no contexto aqui, Ciro aparece como ungido, no capítulo 45, Isaías, inclusive, Deus chama o Ciro de ungido, né, aquele que viria para libertar Israel do cativeiro babilônico. Lembrando que Isaías está falando já profeticamente a respeito do que viria. Então Deus, ele diz, olha, eu vou revelar para vocês o futuro e mostrar que eu sou Deus. Que eu faço, diferentemente dos outros deuses que são falsos, eu falo o que vai acontecer. Então vai vir um rei, vai escravizar vocês, mas eu vou levantar um homem, que é Ciro, meu ungido, ele vai libertar vocês. Mas esse homem vai ser poderoso e tudo mais, só que ele também vai cair, né? E aí, nesse cenário de libertação, em que a nação de Israel será libertada por esse homem que Deus chama de ungido, Ciro, Deus começa a falar do servo do Senhor que virá, que é o verdadeiro libertador. Sim. Que é o verdadeiro libertador. Então, ele é o verdadeiro ungido de Deus. Né? Sim. E aí, o Senhor começa dizendo, olha, mas diferentemente de Ciro,
ele não vai pisar, por exemplo, a cana trilhada, não vai apagar o pavio que fumega. Inclusive Isaías fala isso, né? Capítulo 42, verso 3, diz: na cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá justiça. Em Mateus capítulo 12, verso 17 e 21, há uma citação desse texto, onde Mateus aplica isso a Jesus. Porque Jesus, no cenário, ele havia curado uma pessoa, os fariseus queriam prender Jesus, e aí Mateus diz, olha, mas ele não deixou de curar por causa disso. Ele continuou curando, mesmo que quisessem prendê-lo, no capítulo 12, depois ele vai ser chamado de endemoniado, diziam que ele operava pelo poder do demônio, porque também expulsou o demônio de uma pessoa. Ou seja, Mateus está dizendo, apesar de toda oposição, ele não vai apagar o pavio que fumega, não vai pisar na cana trilhada, que eram os pobres, os necessitados, que já estava, era uma cana esmagada, já estavam na condição de miséria. Ele não vai prejudicar essas pessoas, muito pelo contrário, ele vai erguer essas pessoas, ele vai curar essas pessoas. Então o Messias seria esse que viria para libertar verdadeiramente o povo. Então há duas libertações, a libertação de Ciro e a libertação do Messias. O Messias viria para restaurar a nação de Israel. Isaías nos Cânticos está mostrando isso. Só que o Messias, ele seria desprezado. E aí o capítulo 53 faz sentido. Porque Ciro é um rei, de alguma forma, glorioso, que todos vão reconhecer a glória de Ciro, vão reconhecer que ele é o libertador, vão reconhecer que ele é aquele de quem Deus falou, ungido. Quando Ciro chegasse, Israel reconheceria, como reconheceu. E Israel vai se alegrar reconhecendo Ciro. Mas Israel não vai reconhecer o Messias, o servo sofredor. Porque não vão dar crédito à sua pregação. Porque vão desprezar ele. Simplesmente porque ele não veio na pompa e glória que Ciro veio. Porque ele veio como um homem simples. Um homem que não se diferencia da maioria. Então é por isso que o texto vai falar, o texto de Isaías, né, que ele não vem como os demais, quando fala assim, homem de dores, experimentados do sofrimento, porque ele não teve os privilégios que tiveram os grandes estudiosos, né? Ele, na verdade, o profeta está mostrando aí como ele veio de família pobre, sem privilégio, era um homem comum, e parece-me que os judeus não esperavam assim um homem comum, esperavam alguém, como você disse, com a pompa, com o poder, talvez com o exército, porque o contexto ali do povo de Israel em que eles estão vivendo, eles estão sob os julgos de Roma, né? E os romanos, então, colocam altos impostos sobre Israel, de tal forma que Israel ficou sem saúde, sem emprego, sem alimentação, até sem moradia, estava vivendo uma situação, como você disse aí, a cana trilhada, as pessoas pobres, a gente percebe isso pela situação tanto de Jesus quanto dos apóstolos. Quando Jesus, quando João diz assim que ele, se fosse relatar todos os milagres que ele fez, né, não haveria livros. Depois a gente vê isso também na igreja primitiva, logo na sequência, os discípulos, a sombra de Pedro curando. Por que a sombra de Pedro curando, o lenço de Pedro? Porque era uma multidão enorme, então não tinha como Pedro ou Paulo impor as mãos sobre cada um, que ia semanas de tantos enfermos que tinha, tantas pestes, tantas doenças. Então deveria ser algo mais prático, aonde Paulo não poderia ir nas filas, os lenços ia, aonde Pedro não conseguiria orar por cada pessoa, ele ia passando a sombra, ele ia curando. Então nessa questão de quantidade de pessoas, né? Não que fosse uma regra, que como as pessoas querem colocar uma regra hoje, minha toalha vai curar, meu lenço vai curar, não é nessa questão. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas doentes é por causa desses julgos de Roma. Então, quando Jesus vem, ele vem socorrendo essas pessoas. Hein? A gente vê uma passagem, quando João Batista ele fala, manda os discípulos pergunta lá se ele de fato é o Messias. Aí a resposta de Jesus fala, olha, diga para João Batista que os cegos eles veem, os surdos ouvem, né? Perfeito. E nessa passagem, Jesus faz uma citação de Isaías, né? Isaías 35, verso 5, que diz que os olhos do cego, quando o Messias viesse, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. E aí ele mostra, inclusive também no capítulo 29, uma mesma ideia, mostrando que quando o Messias viesse, ele iria operar milagres. Agora, um destaque aí, pastor Gisel, está em Isaías capítulo 61. Se o senhor quiser abrir aí em Lucas capítulo 4, verso 18, que aí eu leio Isaías 61, o senhor lê Lucas 4, 18. Vamos conferindo aqui. Tem um mistério, no capítulo 13 de Mateus,
Jesus fala do mistério do reino. O mistério é uma verdade oculta na antiga dispensação, oculta no Antigo Testamento, mas que é revelado agora no Novo Testamento. Isso está claro em Efésios capítulo 3, verso 5, e diz que agora foi revelado aos apóstolos e profetas, Romanos 16, 25. Então, o mistério é uma verdade oculta, mas revelada no Novo Testamento. E aí, em Mateus 13, os discípulos perguntam, Senhor, por que o Senhor prega e fala parábolas? Ele disse, olha, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Existe uma verdade sobre o reino que os discípulos não sabiam, que os judeus não sabiam e que custaram a entender. Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O senhor poderia ler agora Lucas 4,18. Acho que Jesus faz a mesma citação aí, né? É a mesma citação. Ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí ele encerra o livro, e se assenta. Só que Jesus não citou todo o texto de Isaías. Porque aqui em Isaías 2 diz assim, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança. Essa parte da vingança Jesus não leu. Ele disse, olha, eu leio até aqui, porque eu vim para pregar liberdade aos cativos, restaurar os oprimidos, libertá-los, curar os pobres. Eu vim para pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da salvação. Mas a parte do juízo não, fechou, não leu. Por quê? Porque isso é o mistério do reino. Em Isaías, a revelação foi dada de forma completa. Os eventos estão aqui como se fossem um só, únicos. Só que, na verdade, são duas manifestações de Cristo. Em sua primeira manifestação, ele veio para pregar a liberdade, restauração, libertação, cura. Mas não veio para pregar o juízo, porque o juízo vai ser ainda na sua segunda manifestação. Quando ele virá para estabelecer o juízo, aí nós temos a grande tribulação, nós temos outros eventos mais. Só que em Isaías, esse evento acontece de forma única. Porque isso é um mistério do reino, que os judeus ainda não entendiam. E Jesus veio para mostrar que havia um mistério do reino, que na verdade existiam dois eventos que os judeus precisavam entender. Isaías, quando recebeu a revelação, ele ainda não tinha entendimento disso. Por isso que 1 Pedro, no capítulo 1, no 1 Pedro diz que os próprios profetas indagavam a respeito de que dia que seriam esses eventos que eles falavam, sobre a vida de Cristo, sobre os seus sofrimentos. Porque os próprios profetas queriam entender quando que isso ia acontecer, porque eles profetizavam, mas não tinham a dimensão de quando que isso seria. E aí, Pedro diz que foi-lhes revelado que não era para eles que estavam falando, mas para nós, Pedro diz, aqueles que recebemos a salvação, porque nós já vimos Cristo já veio, agora nós entendemos muitas coisas. Sim. Então, os profetas, Isaías, por exemplo, mostram alguns eventos de forma única, só que na verdade, quando Jesus vem, ele começa a distinguir os eventos. Capítulo 9, por exemplo, quando fala do Messias, mostra ali as suas dores, mostra ali que ele viria uma terra entenebrecida, uma terra angustiada, terra de Natal, de Zebulon. Só que Mateus só aplica a Jesus, mostrando que quando ele for morar para as terras de Cafarnaum, isso se cumpre, né? Sim. Mas a terra que foi angustiada será entenebrecida. Ele envelheceu nos últimos tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu. Aí, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e morte resplandeceu a luz. E começa a descrever, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Os eventos aqui do verso 7, por exemplo, o principado e a paz haverá, da paz não haverá fim, o trono de Davi, ele vai reinar para sempre. Mostra o reino e o sofrimento, a glória e a vergonha do Messias como eventos únicos. Como se acontecesse todo o mesmo tempo. Só que não, nós entendemos à luz do Novo Testamento que há uma distinção dos eventos, e os judeus não entendiam isso. Se a gente pode falar disso aí é porque a revelação está sendo progressiva ainda, né? A gente falou em alguns programas que Deus vai se revelando ao longo do tempo, como Stanley Orton disse isso, né? Que Deus vai se revelando aos poucos, ao longo dos tempos, revelando os seus propósitos. E a gente percebe isso também, não só em Isaías, mas
em Daniel, quando ele faz menção das ressurreições do justo e do ímpio, parece que é um momento só, mas o Novo Testamento vai revelar que há um tempo diferente, né, um momento diferente de revelação da ressurreição dos justos e dos ímpios. E da mesma forma, os demais assuntos, no caso em estudo aqui de Isaías, ele está falando da ação do Messias e depois do juízo do Messias, mas num evento só, mas que a gente entende que será posteriormente com o desenrolar das revelações, principalmente do Novo Testamento, né, com o desfecho disso aí, né? Perfeito, isso mesmo. Que era um evento que os judeus tinham dificuldade de entender, né? Por isso que é chamado mistério, por isso que tem o mistério do reino. Sim, né? sim. A gente pega Efésios, por exemplo, capítulo 3, Paulo diz, né? O mistério que esteve oculto em Deus desde todos os séculos, que nem os anjos conheciam, nem os principados conheciam. E existem alguns mistérios na Bíblia. Por exemplo, Paulo fala do mistério de Cristo. Cristo é um mistério, porque era incompreensível, inconcebível que o próprio Deus se fizesse carne em Cristo Jesus e viesse à Terra. Então é um mistério. Paulo diz que Cristo em vós é outro mistério, Cristo habitando em nós, através do Espírito Santo, é um mistério. A igreja é um mistério, porque é um corpo onde gentios e judeus, como um só, sem divisão, sem barreira étnica, sem divisão, onde não há homem, não há mulher, não há servo, não há livre, todos pertencem ao próprio Cristo Jesus. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo composto por homens e mulheres de diferentes nações e etnias. Isso é um mistério. Então o reino é um mistério. Esses mistérios, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente só encontra sombras e tipos. Mas a gente não consegue vislumbrar claramente. O arrebatamento é um mistério, né? Quando ele fala para os Coríntios, capítulo 15, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Perfeito. Ele vai relatando, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Falando dos mistérios que a Bíblia desenrola, né? Então são esses assuntos que são interessantes a gente poder discorrer, professor Jonas, e principalmente aqui sobre o servo sofredor, porque tem também a ver não só com Israel, mas com o nosso entendimento do Messias, tem relação com a nossa vida também, se você entender a cristologia bíblica, entender os projetos de Deus, né? Então, por isso nós estamos estudando esses assuntos aqui. Estamos aqui com o professor Jonas Mendes, falando sobre o servo sofredor. E a princípio falamos sobre os 4 cânticos que há em Isaías 53. E professor Jonas, onde que está relatado o primeiro cântico aí do servo sofredor? Está aqui no capítulo 42 de Isaías, né? Esse é o primeiro cântico do servo Isaías. Então aqui é onde o profeta está dizendo que ele não se exaltará, a cana trilhada, que não será apagada, né? Não quebrará a cana trilhada, o pavio que fumega. Então esse é o cântico do servo sofredor. Isso, esse é o primeiro cântico. Inclusive, esse cântico é interessante, né? Porque ele vai dizer assim, né? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito. Essa expressão é importante, porque o meu eleito. Deus está dizendo que o servo é o eleito, que Deus vai sustentar o servo, que quando o servo vier, o servo ele não vai se exaltar, o servo não vai pisar a cana trilhada, ou seja, a cana que já foi esmagada. Isso aqui é uma referência, porque quando os bois, eles iam beber água nos rios, tinha aqueles juncos, né, aquelas canas, e elas ficavam esmagadas pelos bois ali, então elas se dobravam. Então o servo, ele não vai pisar a cana que já está trilhada, que já está dobrada, ou seja, os pobres, os desprezados. Por isso que no verso de número 7, diz assim, que ele veio para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárcere, os arrancar, para tirar aqueles que estão em trevas. Ele foi o eleito para vir, para poder libertar os oprimidos, os cativos, restaurar a visão, a fala e coisas semelhantes a essas. No capítulo 41, verso 25, o Senhor diz que trará um rei do norte, e alguns entendem que é o próprio Ciro, e quando esse rei vier, ele vai ser tão poderoso que ele vai pisar o barro, assim como o oleiro pisa. Ele vai os esmagar. Então, um rei poderoso que esmaga, que pisa, que não tem piedade. O servo não é assim. O servo sofredor, ele não vem para pisar e para poder humilhar. Ele não vem para poder esmagar aqueles que já estão caídos. Muito pelo contrário, para os levantar, para estender a mão e arrancar eles daquela condição, os libertar. No capítulo 42, verso 1, então nós temos uma expressão que é o eleito, que faz contraste, pastor Israel,
Pastor Gesiel, não estou com Israel na cabeça. Israel, né? Pastor Gesiel. Então nós temos aqui o capítulo 41, verso 8, o Senhor fala assim, ó: mas tu, ó Israel, meu servo, tu Jacó, a quem elegi semente de Abraão. Então Deus está dizendo que o servo é o eleito, assim como Israel também é eleito. Israel é uma nação que foi eleita em Abraão, Gênesis capítulo 12 mostra isso, Deus escolhe Abraão, e em Abraão Deus escolhe um povo, elege um povo. O Messias é o eleito também. E no Messias, no servo, Deus elege um povo. Assim como Deus elegeu um povo em Abraão, Israel, Deus elege um povo no Messias, a igreja. É por isso que em Efésios capítulo 1, verso 4, diz assim, que nele, em Cristo, somos eleitos. Nele. Ou seja, a eleição é em Cristo. É cristocêntrica. Porque Cristo é o verdadeiro eleito. Por isso que Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, verso 4, Pedro vai fazer uma junção de Isaías 28 e Salmo 118, falando da pedra que foi rejeitada pelos edificadores. E Pedro vai dizer que essa pedra é a pedra eleita. Aquele que foi rejeitado por Israel e pelas nações ali, como Isaías 53 mostra, o servo rejeitado, o servo sofredor, o servo desprezado. Ele também é o servo eleito, é a pedra desprezada pelos edificadores, mas a pedra principal que Deus usou para construir a sua igreja, o seu império. Então ele é eleito e todos que estão nele são eleitos. É bom destacar, né? O senhor que já escreveu sobre isso, tem livro sobre isso, né? Sim. Que nós, assembleianos, nós acreditamos na eleição e na predestinação. Nós só temos um entendimento diferente dos outros irmãos, mas acreditamos. Tem gente que às vezes fala assim, essa doutrina aí, não é doutrina bíblica. Claro que é doutrina bíblica. Eleição e predestinação está na Bíblia. Só que a forma como nós acreditamos na eleição e na predestinação, que é diferente de alguns outros irmãos. Sim, isso é verdade. É bom destacar isso aí, porque a Bíblia fala muito sobre a eleição. Inclusive aqui a eleição de Israel, a eleição do Messias, a eleição da igreja, né? Da igreja. Então a forma que nós acreditamos na eleição que é diferente dos nossos irmãos que acreditam numa eleição. A gente pode falar outra hora sobre esse assunto, né? Isso, podemos falar outra hora sobre esse assunto. Mas é interessante saber aqui sobre o servo sofredor, principalmente nesse versículo 42, porque parece-me que parece-me não, o Novo Testamento cita muito, né, as passagens de Isaías, principalmente sobre as que se cumpriram em Jesus. Quando você começa a estudar o livro de Mateus, o livro de Mateus nos remete muito a Isaías ou aos profetas que estão que profetizaram sobre a vida, o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do Messias. E volta e meia nós encontramos nos evangelhos a palavra dizer assim, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. A gente vê os cumprimentos ali das profecias no Novo Testamento. E em relação a esse servo sofredor de Isaías 42, a gente percebe isso no Novo Testamento também, o cumprimento deles? Sim. Mateus, né, capítulo 12, verso 17, há essa citação, né? Inclusive, eu acho que o senhor está com o texto aí, né? 12, 17 diz assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Então aqui já está dizendo que aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E esse dito do profeta Isaías é principalmente o 42, né? Isso. Que é o cântico do servo sofredor. Que é o cântico do servo sofredor, justamente. Então ele veio para anunciar o juízo aos gentios, mas esse juízo aqui não é o juízo no sentido de condenação. E geralmente alguns comentadores entendem que é o juízo no sentido da coisa reta e justa, a justiça de Deus, mas nesse sentido, porque os gentios que eram um povo desgarrado, povo que vivia fora dos redios, né? Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, antes vocês não eram povos, vocês estavam distantes de Deus, da lei, dos concertos. Pedro também, na primeira carta, trata disso. Mas esse povo que estava distante em Cristo se aproxima. Se aproxima de Deus através de Cristo Jesus. Então eles ouvem a palavra do reto juízo, da justiça de Deus, a palavra da verdade, através do servo que foi eleito, para levar a palavra a estas nações. E é bom destacar, né, que o servo ele vem para fazer um papel que Israel foi escolhido para fazer, mas que não fez.
que era ser luz para os gentios, luz para as nações. Era a pregar a mensagem, né? E a gente percebe, a gente estava falando anteriormente sobre o papel do Messias, que não pisará a cana esmagada, e sobre o atendimento social que Jesus dá, né? Sim. Não sei se você conhece, claro que você conhece a passagem de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas fala assim, a parte histórica, né, que diz que quando o Messias entrou no jumentinho e começaram a gritar Hosanas, Hosanas, bendito que vem em nome de Jesus, as pessoas do império e do governo romano se assombraram, achando que era um golpe político, né? E mandaram alguns soldados verificar o que era, quem que estava vindo ali para usurpar o reino de Roma. E quando os soldados chegaram, que viram, disseram, não, é um pobre miserável que está montado sobre um jumento, e ele está chorando, e rodeado de cegos, de paralíticos, de leprosos, de pobres. Então, quer dizer, isso faz jus a essa passagem do profeta Isaías, que ele não pisará a cana triada. Quem já está quebrado, quem já está humilhado, quem já está pobre, quem já está sofrendo, ele diz, como diz o texto, veio para trazer luz para essas pessoas, veio para trazer a salvação, anunciar o ano aceitável, né? Perfeito. Inclusive, o senhor falando aí, pastor José, eu me lembrei que, né, o evangelho escrito por Lucas, ele que é o evangelho que usa muito Isaías como pano de fundo, Sim. Né? Então ele dá um destaque muito grande aos pobres, à obra do Messias. Se a gente pega os capítulos primeiros, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, mostra a esperança messiânica, mostrando quando o anjo anuncia Maria, depois Zacarias, Isabel, nós temos Simeão, Ana, cada um tem um cântico, né? O cântico de Maria, né? O cântico de Maria é o Magnificat, magnificação, o cântico de Zacarias, o Benedictus, depois o de Simeão, Nucum Dimittis, né? Tudo em latim, esses cânticos. Sim. São cânticos mostrando que o servo viria, e ele viria, ao mesmo tempo, para ocupar o trono de Davi, porque era o descendente de Davi. Ele veio para cumprir a promessa que Deus fez aos patriarcas, porque Lucas mostra muito isso, como o senhor bem citou em Mateus também, nessa ideia da promessa cumprimento. Lucas mostra que ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele veio para restaurar a esperança que o povo tinha de uma salvação, ele é o libertador, e lembrando que para Israel salvação é libertação do opressor. E ele vem também para inverter a ordem social, porque ele vai abater o exaltado e exaltar o oprimido. Então, no cântico a gente já encontra isso. E aí Lucas vai mostrar de forma muito clara. Se a gente pega, por exemplo, Mateus capítulo 5 em diante, que é o Sermão da Montanha. Lá em Mateus vai dizer bem assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Lucas não fala isso. No capítulo 6, no Sermão da Montanha, Lucas diz assim, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. No capítulo 4, a partir do verso 18 que a gente já leu, Lucas diz que ele veio para anunciar a mensagem aos pobres e oprimidos. Se a gente pega, por exemplo, Lucas, no capítulo 12, onde fala de um homem rico, os irmãos chegam para Jesus e falam bem assim, ah, Senhor, meu irmão não quer repartir comigo a sua herança. E Jesus diz, quem me colocou juiz sobre vós para tratar dessas coisas? Aí Jesus conta a história de um homem rico que tinha sua herança, que pegou seu dinheiro, ele fez uma plantação muito grande, construiu um celeiro, e aí depois que construiu o celeiro, ele disse, pronto, minha alma, descansa. Aí Jesus disse, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Para quem será? Está se preparado? No capítulo, depois 14, Jesus fala, quando os discípulos, os judeus faziam os banquetes e convidaram Jesus para o banquete, né? Jesus diz, olha, vocês estão me convidando e convidam os amigos porque eles podem retribuir, mas vocês não terão galardão diante de Deus. Convidem os pobres, os órfãos, os mendigos, convidem os necessitados, mostrando esse aspecto, né? Capítulo 15, por exemplo, Jesus vai mostrar, em Lucas, vai mostrar que ele veio para resgatar os perdidos, porque os judeus, os fariseus ficavam bravos porque ele comia com os pecadores. Aí ele diz, não, eu vim para buscar os perdidos. A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho que se arrepende, eu restauro e recebo, porque eu vim para esses mesmo. No capítulo de número 16, Lucas conta a história do rico e de Lázaro. Lázaro, que era o pobre, o mendigo, o homem tão desprezado que os cachorros lambiam suas chagas. E cachorro nos tempos do Novo Testamento não era animal doméstico. Cachorro era animal desprezado, era imundo. Por isso que Apocalipse diz que não entrarão os cães, porque eram os imundos, os impuros. Porque os cães eram os impuros. E aí, o Lázaro, o pobre, tem nome, o rico não. Porque o pobre, apesar de ser pobre, era temente a Deus. E o rico, apesar de sua riqueza, não temia a Deus. E aí, capítulo 19, verso 10, fala de Zaqueu.
um rico, só que um rico que se arrependeu. Aí quando o povo diz, mas você vai comer na casa de um rico, aí o Senhor fala, eu vim para buscar e restaurar o que se havia perdido. Então nós temos muito isso em Lucas. Nós poderíamos pegar outros textos mais. Sim, né? sim. Nós poderíamos pegar outros textos mais, mostrando que ele veio para os pobres, para os desprezados, mas que também recebe os ricos que se arrependem. Aí algumas pessoas, né, pegam Mateus 19, diz, quando Jesus fala, né, do jovem rico. Como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Mas ele não está falando de qualquer rico. Ele está falando de um rico como aquele rico que coloca o seu coração na sua riqueza. Esse tipo de pessoa não entra no reino dos céus. E de fato a gente também percebe sobre a parábola da ceia, quando ele manda o convite e as pessoas se excusam e ele já está com tudo pronto e não pode deixar de dar a festa, porque já está com todos os víveres preparados. Então ele vai para os becos, vai para os valados, tragam os cegos, tragam os aleijados, desprezados e enchei minha festa. Também faz menção a essa escolha, né, de Jesus de poder atender, optar pelos pobres, pelos mendigos, pelos necessitados, porque de fato esses são perdidos e desprezados, né? E Jesus inclusive diz, né, que a mesa estava pronta, mas os convidados não eram dignos. Sim. Então, quando o servo, né, vai, procura e traz todos os desprezados e coloca a mesa, aí o Senhor olha e diz, ainda há lugar, pode chamar mais gente. Chama gente, ainda tem vaga. Que Jesus veio justamente para esse, né? Ele veio para aqueles que eram desprezados, inclusive quando ele pregava e fizeram juízo a respeito do que Jesus curava, porque ele curava e pregava. E aí Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médicos. Claro que Jesus estava sendo irônico, né? Porque todos ali eram pecadores, mas eles achavam que não, né? Os sãos não precisam de médicos, são os doentes mesmo. Eu estou para eles, estou curando eles, estou pregando para eles. Vocês não precisam, né? Porque vocês já estão bem, vocês estão muito bons, vocês não precisam. E é exatamente o que Isaías está dizendo. Que o servo sofredor, ele vem para estender as suas mãos, para pregar, para libertar os oprimidos, os cativos, aqueles que estão em trevas, mas uma grande classe iria rejeitar o servo do Senhor. Continuamos falando com o professor Jonas Mendes sobre o servo sofredor. E nesse último bloco, já estamos quase encerrando o programa, mas neste último bloco nós queremos falar sobre o segundo cântico do servo sofredor. E aonde que está o segundo cântico do servo sofredor, professor Jonas Mendes? Isaías capítulo 49, do verso 1 ao verso 6. Né? Aqui no verso 3 de Isaías 49 diz assim, e me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Então ele não está falando de Israel, ou do Messias, porque ele está dizendo que o servo, o eleito, o servo sofredor, aliás, o eleito seria Israel, né? Como se explica isso? Pois é, uma boa questão, né? Inclusive, os judeus que não aceitam que Jesus seja o Messias, eles dizem exatamente isso, né? Eles pegam esses cânticos aqui e falam, tá vendo? O servo sofredor é Israel. Israel que foi a nação perseguida, sofredora, e não Jesus. Sim. Então, o que a gente precisa entender? Se a gente pega o Isaías 48, diz assim, ouvi isto, casa de Jacó. Isaías 48, verso 1. Que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazei menção do nome de Israel. Mas não em verdade nem em justiça. Tá vendo? Isaías está dizendo no capítulo 48, vocês se chamam de Israel, e fazem menção de que são de Israel, mas não fazem isso com verdade nem com justiça. Porque a ideia é de que a nação perde o direito de ser chamada de Israel, de fato, porque desobedeceu a Deus, porque estava em pecado, porque não seguiam aquilo que Deus propôs. Então, no capítulo 49, a partir do verso 1 até o verso 6, que é o cântico do servo, Isaías está identificando Jesus como verdadeiro servo, verdadeiro Israel. Ele é o verdadeiro Israel. Por quê? Porque a nação pecou. A nação desobedeceu a Deus. Então Jesus é o servo, o verdadeiro Israel, aquele que veio para cumprir a vontade de Deus e veio para fazer aquilo que Israel não fez. Pregar a palavra aos gentios, ser luz para as nações. Isso é tão importante que quando a gente olha Mateus capítulo 2, por exemplo, quando Jesus com Maria e José foram ao Egito, e aí quando voltaram, Mateus diz assim, e eles voltaram do Egito para se cumprir o que disse o profeta. Do Egito chamei o meu filho. Só que Mateus, no capítulo 2, quando aplica isso a Jesus, ele está citando Oséias capítulo 11.
Só que o problema, pastor Gisele, é que o capítulo 11 de Oséias não é profecia. Oséias não está profetizando. Oséias está descrevendo, narrando a história de Israel. Dizendo, olha, Deus falando, eu chamei vocês do Egito para ser o meu filho, o meu povo. E vocês estão pecando, vocês são como uma criança para mim. E começa a descrever. Não é profecia. Como que Mateus pega e aplica a Jesus dizendo que que cumpre-se em Cristo? Simples. Porque em Mateus, Jesus é o verdadeiro Israel. Por isso que aquilo que acontecia com a história de Israel se cumpre verdadeiramente em Cristo. A nação de Israel era o filho de Deus, enquanto povo coletivo. Um judeu não aceitava que alguém se chamasse filho de Deus individualmente, porque filho é a nação. Jesus é o verdadeiro filho de Deus, é o verdadeiro Israel. Aquilo que Israel falhou, cumpre-se em Cristo. Israel foi chamado do Egito como nação, filho de Deus. Jesus também foi chamado do Egito, o verdadeiro filho de Deus. Se a gente pega, por exemplo, o evangelho escrito por João, a gente encontra em cada capítulo Jesus sendo comparado com as tradições e ritos judaicos e mostrando que ele cumpre e é superior a todos eles. No capítulo 1, por exemplo, Jesus conversa com Natanael, fala de forma rápida aqui, porque já está acabando o tempo. Sim, é verdade. Desculpa, Jesus fala com Natanael e ele diz, revela algo, te vi estando ainda embaixo da figueira e tudo mais, e aí Natanael diz, Senhor, e exalta Cristo. Jesus diz, olha, porque eu te disse isso, você está surpreendido. Agora você vai ver coisas maiores do que essa. Os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É uma citação de Gênesis, a aparição de Deus para Jacó, os céus abertos. A escada que ligava céus e terra. Jesus é a escada que liga céus e terra. Ele é a maior revelação de Deus. Aquilo que Jacó viu, cumpre-se em Cristo. Ele é a escada que leva o homem a Deus, que liga céus e terra. Então ele é a verdadeira revelação de Deus. Aquilo que aconteceu com Jacó, cumpre-se de forma mais perfeita, ou de forma perfeita em Cristo Jesus. No capítulo de número 2, quando ele chega nas bodas de Caná, ele usa as talhas para a purificação dos judeus e transforma a água em vinho naquilo lá. Porque os judeus se purificavam com as talhas, mas as talhas não serviam, aquela purificação não conseguia mudar a vida deles internamente. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês se purificam, usam seus ritos, os seus banhos, mas continuam impuros. Mas eu não, eu promovo a verdadeira transformação. Transformo água em vinho, muda a vida do homem. Capítulo 3, ele conversa com Nicodemos, serpente levantada no deserto, o homem que será levantado, Jesus. Mas a cura que as serpentes trouxeram era momentânea, porque aqueles que foram curados pela serpente morreram no deserto. Jesus não, ele traz a verdadeira vida. No capítulo 4, ele é a água que mata a sede para sempre, diferentemente do poço de Jacó, que matava a sede momentaneamente. Capítulo 5, o tanque de Betesda, onde os doentes estavam lá. Ele promove a verdadeira cura. O homem estava há 38 anos lá, esperando a cura e ainda continuava doente. Jesus chegou naquele momento e já curou ele. Capítulo 6, ele se compara com o pão, por exemplo, que Moisés deu, maná. Mas ele é o pão da vida, porque quem come do pão que é Cristo jamais morrerá. Capítulo 7, cita Isaías 12, ele é a verdadeira água, quem bebe daquela água não tem sede, ele é a verdadeira luz, quem está nele não anda em trevas. E assim continua, se a gente pegasse, João, todos os capítulos a gente tem isso. E para encerrar, no capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. É uma menção à nação de Israel, que era a videira. Só que a videira infrutífera. Capítulo 13, a videira no meio da vinha, que não produzia. É a videira amaldiçoada, porque não produzia. Israel se tornou infrutífera. Inclusive, alguns acreditam, pastor Gisele, que quando diz, Isaías 53 diz, que como raiz de uma terra seca, a terra seca, alguns dizem que era Israel, que era uma nação infrutífera, uma nação seca espiritualmente, uma nação que não produzia mais. Só que Jesus é o renovo, o broto, que surgiu dessa nação seca para trazer vida e restauração. Seria desprezado, mas ele é o Salvador. Então ele é o verdadeiro Israel. Ele veio para cumprir todos os desígnios de Deus. É o servo sofredor, o Israel de Deus. Nele se cumpre todas as profecias. Maravilha, muito bem as explicações. Eu sei que os ouvintes, como eu, ficaram querendo ouvir mais, né, sobre esses assuntos que nós estamos tratando de Isaías e fazendo essa relação com o Messias, o servo sofredor, os cânticos e a revelação dele a partir dos evangelhos. Os evangelhos são muito ricos, como nós já falamos a princípio. Só os profetas, eles falaram mais de 330 profecias, que todas elas foram cumpridas em Cristo, o Salvador. Todas elas cumpridas em Cristo. E a gente vê o progresso dessas profecias, a revelação delas ao longo do tempo, principalmente nos evangelhos. Então, quando a gente estuda tanto Isaías, quanto Zacarias, quanto os demais profetas que falam sobre o Messias,
o Novo Testamento está recheado desse cumprimento delas. Então, quando nós estudamos, nós percebemos de fato sobre o projeto de Deus, o plano de Deus, e chegamos a uma conclusão que a Bíblia é a palavra de Deus, porque tudo que ele disse que se cumpriria, se cumpriu. Aí não resta dúvida de que tudo que ele fala que se cumprirá, com certeza irá se cumprir cabalmente. Mas, professor Jonas, nós já estamos chegando ao final da nossa programação. Eu sei que teríamos mais coisas para falar, não porque sabemos, porque a Bíblia é muito rica e reveladora, iluminando esses assuntos, mas nós pretendemos voltar na próxima programação, e se os ouvintes quiserem continuar ouvindo esses assuntos, eles podem estar conosco na próxima sexta-feira. Se Deus permitir, você estará conosco na próxima sexta? Com certeza. E vamos ver o tema que nós vamos desenvolver. Faça suas considerações aí. Inclusive, só para mencionar, então, o terceiro cântico, já que nós abordamos o quarto já, né? Sim. O terceiro cântico, no capítulo 50 de Isaías, verso 4 em diante, diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, então aquilo que Jesus falava, aquilo que Deus lhe dava. E o verso 5 diz: o Senhor Jeová abriu os meus ouvidos para ouvir a sua palavra, e eu não fui rebelde, e nem virei as costas. Mostrando que Israel é a nação que não ouviu a palavra de Deus, que virou as costas para Deus, que desprezou a palavra do Senhor, mas o Messias é o servo que vem e que ouve a palavra de Deus, que não despreza os desígnios de Deus, porque ele veio para cumprir toda a vontade de Deus. E assim também deve ser conosco. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e cumprir os seus desígnios. Maravilha, vamos orar agora para que Deus nos abençoe nesse final de semana. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento maravilhoso que passamos aqui aprendendo a Tua palavra. Ser conosco cada dia mais, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender, compreender, pregar e praticar a Tua palavra. Abençoa todos os ouvintes, abençoa a Rádio Nazareno. Nós te damos graça por esse momento, pelas bênçãos sobre a nossa vida. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome e para a glória de Jesus.